Olá! Hoje eu começo o programa falando de algo que intriga muitas pessoas. Por que o livramento de Deus é para uns e para outros não? Esse é um grande argumento de ateus. Ou seja, por que Deus permite que justos morram? E muitas outras coisas estão envolvidas nisso. Agora, o que a Bíblia pode nos dizer sobre isso? Será que o nosso Deus realmente livra uns e outros ele deixa de lado? É assim que pode ser a compreensão bíblica? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Você é muito bem-vindo. A partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. E como eu sempre digo, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa. Com licença, já estamos entrando aí na sua casa, já estamos fazendo amizade com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E aqui, as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas perguntas são colocadas na mira e devem ser respondidas com a verdade. E quem está lá na mira para responder os seus questionamentos é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Estou aqui contente porque teremos a oportunidade de mandar mais abraços para algumas pessoas queridas e por podermos estudar a Bíblia com o nosso amigo, telespectador e ouvinte. Obrigado por permitir-nos entrar agora em sua casa. O primeiro abraço vai para o João Carlos, de Sarandi, Paraná. O segundo abraço vai para Cida Rezende, de Sarandi, Paraná, e também de Alzira Rocha, de Astorga, Paraná. O outro abraço vai para Isaías Cristiane e para os filhos Thaísa e Cauã, são do Paraná também. O outro abraço, Algair Sass, de Curitiba, que gosta muito do programa. Deus te abençoe, viu, meu irmão? E o outro abraço, Leandro Rocha, meu xará, de Ibiporã, Paraná. E o último abraço para o Edegal, da Igreja de Jardim Alvorada, e para a sua esposa Deleuza. Que Deus guie vocês e obrigado a todos por apreciar o nosso programa. A gente viu aí que você mandou abraço bastante para o estado do Paraná, não é isso? Isso, pois então, amigo. nós estivemos esse final de semana em duas grandes cidades do Paraná, Maringá e Londrina, toda a equipe da Caravana Novo Tempo fazendo dois grandes eventos lá e a gente quer agradecer o carinho de vocês por nós, viu? Onde nós vamos, somos sempre muito bem recebidos, somos sempre muito bem atendidos e nós só temos que agradecer a você. Muito obrigado por você trazer esse carinho para a gente, para trazer as suas experiências de mudança de vida, enfim, obrigado por vocês nos receberem tão bem aí nas duas cidades, Maringá e Londrina. Muito bem, professor. Bom, nós abrimos o programa hoje falando do livramento. Essa é uma questão que chegou aqui na semana passada através do SMS, que eu capturei aqui antes de começar o programa, que vale a pena nós colocarmos na mira. A questão, quem mandou foi o Mário, ele é de Moreno, no Pernambuco, e ele diz o seguinte: qual é a fórmula para o livramento de Deus? Por que uns escapam da morte e outros não? Não tem a ver com fé ou oração? Bom, não só esse questionamento, mas a gente deve ampliar um pouquinho mais, né, professor? Eu acho que esse é um grande argumento de quem não acredita em Deus, ou dos ateus, que colocam em prova o amor de Deus. Por que Deus permite que seus filhos queridos, aqueles que Ele ama, sofrem tantos acidentes ou catástrofes e acabam morrendo? Vamos avaliar essa questão que obviamente é bem ampla, tão ampla que depois eu vou recomendar um livro para leitura. Primeiramente, temos que entender que nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal. Quando nós estudamos a Bíblia, percebemos
que há constantemente a menção de um conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Você e eu, amigo telespectador, somos soldados neste conflito. Mesmo que 1 João 5,18 tenha a promessa de que Deus não permite que o maligno nos toque, pode ocorrer em casos especiais de o maligno nos tocar, sobre a permissão de Deus, por causa de nossas escolhas e por algum propósito maior, do qual não sabemos. Para entendermos um pouquinho isso, é muito importante avaliarmos também a história de Jó. Se você ler, amigo que nos acompanha, o livro de Jó, você vai ter uma compreensão mais clara dos bastidores do conflito cósmico. O livro de Jó nos mostra que há questões no conflito cósmico que nós não entendemos e que só Deus e os seres espirituais entendem. A história de Jó nos mostra isso porque Jó não teve o conhecimento que nós temos do porquê ele ter perdido todos os seus bens, ficado cheio de tumores no corpo e ter perdido 10 filhos. Agora, nós que lemos a história de Jó, que olhamos por fora, nós conseguimos entender que havia uma disputa pela lealdade de Jó entre Deus e o diabo. Da mesma forma que nós olhamos por fora da história de Jó e conseguimos ver que Deus tinha razão, os seres celestiais e anjos que olham por fora, eles conseguem perceber que Deus tem razão. E da mesma maneira que Jó não entendeu todos os aspectos do conflito pelo qual ele passou, nós também não entendemos todos os aspectos. Nesse caso, o que nós devemos fazer? Primeiro, estudar a doutrina do conflito cósmico. É fundamental entendermos essa doutrina bíblica, porque a nossa religião terá muito mais lógica se estudarmos tal doutrina. Segundo ponto, devemos considerar com muita atenção o Salmo 73. O Salmo 73, ele mostra a preocupação do salmista com este assunto. Esse salmo foi escrito, por um personagem chamado Asaf. E veja que coisa interessante, você leia depois todo o Salmo 73, eu vou ler apenas alguns versos. Os versos 1 e 2, Asaf chegou num ponto em que muitos chegam hoje. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desfiassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf foi sincero em dizer, eu quase resvalei na fé, porque eu estava cansado de ver a prosperidade dos maus e o mesmo não ocorrer com os justos. E Asaf começa a relatar aqui, toda a sua decepção, todas as suas dúvidas, até que ele nos mostra como ele lidou com essas dúvidas. E esta é a maneira pela qual devemos lidar também. Nos versos 17 e 18 ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Asaf percebeu que mesmo que a princípio os maus prosperem, na verdade eles têm mais problemas ainda do que os justos e que no fim das contas, no juízo final, a perda deles será eterna se não se arrependerem e o ganho do justo será eterno. Asaf olhou para cima, olhou para o juízo final, entendeu que Deus terá algo muito maior para os seus filhos e que ainda hoje Deus age com justiça, mesmo que a maior parte de sua justiça esteja reservada para o juízo final. Outra coisa que Asaf fez, enquanto tinha essas dúvidas, está aqui no verso 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Apesar das dúvidas, ao entender
que a prosperidade dos ímpios é aparente e que no fim das contas eles vão perder a vida eterna se não se arrependerem, Asaf, além disso, ele permanecia com Deus. No verso 18, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Não importa as dúvidas que eu tenho, Asaf está dizendo, não importa o sofrimento pelo qual passe, eu ainda tenho motivos e razão suficiente e lógica, razões lógicas para que o meu coração não desfaleça e para eu crer que Deus é a minha fortaleza. E no verso 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que isso que Asaf fez seja a sua postura e a minha diante do conflito cósmico. E que para você estudar, se aprofundar ainda mais nessa doutrina, invista em adquirir o livro O Grande Conflito. Eu quero mostrar esse livro rapidamente, porque é um livro muito importante para aquele que deseja entender o conflito cósmico na Bíblia e ao longo da história do cristianismo. Este livro aqui, O Grande Conflito, da escritora cristã Ellen White. Esse livro é espetacular. Você percebe aqui, por exemplo, que ela traça a história do conflito cósmico desde o início, desde o céu, não é? E vai por todo o cristianismo e mostra como será a volta de Jesus. Então ela fala sobre o destino do mundo, né? Fala sobre todo o conflito entre os reformadores, como eles enfrentaram o conflito cósmico, como a igreja prosperou. Depois fala do momento final. Então esse livro é importante para quem quer entender o conflito cósmico, né, à luz da Bíblia e da história. Aí no GC, para quem está assistindo, vai aparecer o endereço da editora, da Casa Publicadora Brasileira. Para o nosso ouvinte, C de casa, P de Paulo, B de bola.com.br, cpb.com.br e o telefone 0800 979 0606 para ligar em horário comercial. 0800 979 0606. Que Deus abençoe a você, amigo ouvinte, amigo telespectador, para que você, ao estudar a Bíblia e este livro aqui, você tenha uma compreensão mais clara do conflito cósmico e esteja em paz com Deus, apesar dos problemas que são também passageiros. Muito bom, professor. Obrigado. Você pode participar do programa mandando as suas perguntas através do seu celular pelo SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda, a gente recebe aqui na hora. Ou então você pode através das redes sociais. Pelo Twitter, @Na Mira da Verdade, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e ainda no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Nós temos aqui uma pergunta que chegou pelo nosso Twitter. Quem mandou foi o Guilherme Oliveira e ele pergunta o seguinte: olá, em 2 Reis, capítulo 2, verso 23, por que Deus permitiu tal atrocidade com aquelas crianças que Eliseu amaldiçoou? Deus atende esse tipo de pedido? Vamos ver o que está escrito lá então em 2 Reis 2, 23. Diz o seguinte: Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada e quando alguns rapazes saíram de uma cidade começaram a caçoar dele, gritando assim: "Ô, seu careca, fora daqui!" Eliseu viu, virou para trás e olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus. Então, 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Olha aí, professor, que história é essa? Quer dizer que Eliseu ali, em nome de Deus, amaldiçoou aqueles rapazes ali e Deus destruiu todos eles? Foi por causa do pedido de Eliseu? Realmente, aqui foi uma punição divina bem forte, porque esses 42 rapazinhos aqui eram extremamente ímpios. Quando nós lemos 2 Reis 1, 2, todo o livro, percebemos o seguinte: Deus teve que dar essa punição dura para aqueles ímpios, porque todo o ministério profético do profeta Eliseu iria por água abaixo. Quando eles veem um profeta com uma mensagem de Deus para que todo aquele povo ímpio se arrependa, um povo que nem dava muita atenção aos profetas mais, que desrespeitava a Deus, e aqueles 42 zombam do profeta chamando ele de careca,
Deus teve que colocar aí as cartas na mesa e mostrar para eles o seguinte: olha, vocês têm que aprender a respeitar. Se vocês são dessa forma ímpios, eu já estou tolerando vocês há algum tempo, agora acabou, viu? Agora, se vocês não aceitarem essa mensagem profética aqui, vocês vão colher o preço da rebeldia de vocês que eu venho tolerando há muito tempo. Então, realmente, a história é literal. Deus puniu, mostrando o quê? Que muitas vezes o amor também pune. Amor não é só passar a mão na cabeça. O amor também disciplina. E para este povo totalmente ímpio, eles precisaram dessa experiência para respeitarem o ministério do profeta Eliseu. Muito bem, professor, muito bem. Essa aqui chegou pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Vamos lá, ele diz o seguinte: tenho tantas dúvidas e tantas perguntas, mas uma delas está me tirando o sono e fazendo o meu coração tremer. Assim que me tornei adventista, em uma das pregações, de um jeito convincente, o pregador dizia que o Espírito Santo teria inspirado o povo a escolher a Jesus para morrer e a Barrabás para ser solto. Afinal, quem foi o responsável pelo povo ter escolhido Jesus para morrer? E se não foi o Espírito Santo, o fato de ter sido ensinado errado pode ser considerado uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Olha aí, professor. Tem uma base bíblica para a gente saber isso. Quem inspirou aquele povo, que era o povo de Deus, a escolher Jesus para ser morto e Barrabás para ser solto? Veja, não é difícil nós sabermos quem inspirou o povo a escolher Barrabás e não Jesus. Tem um princípio em Êxodo 23, verso 7, óbvio, o texto não está falando de Cristo, né? Mas tem um princípio que nos ajuda a entender o evento de Cristo. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Ora, se Deus não condena um justo no lugar do ímpio, e eles escolheram um ímpio no lugar do justo Jesus, quem é que estava inspirando eles? O diabo, obviamente. Então, o irmão errou, obviamente, mas não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Quantas vezes nós, pregadores, eu também prego, dou palestra em igrejas e cometo erros, não por maldade, mas porque nós somos ignorantes em certos assuntos e estamos sempre aprendendo, né? A vida é uma aprendizagem eterna, a vida é uma escola na qual nunca obtemos um diploma. E quem acha que sabe tudo, ele não tem humildade, na verdade não sabe nada, porque quanto mais você adquire conhecimento, mais você vê a sua ignorância. Então este irmão cometeu um erro teológico, óbvio, mas não foi uma blasfêmia. Obviamente, Deus já pode tê-lo ajudado a corrigir isso, assim como Deus tem me ajudado a corrigir. Tem coisas aqui no programa que eu percebo que eu poderia ter respondido melhor ou de uma outra maneira. Então, a vida é assim mesmo, não podemos assim pensar que o irmão cometeu uma blasfêmia. Muito bem, professor. Ok. A próxima pergunta, essa aqui chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Silas Alves e ele diz o seguinte: uma boa noite para todos. É um grande prazer conversar com vocês. E desde já quero parabenizá-los pelo programa e o trabalho bem feito. Minha pergunta: segundo a história, Jesus teria nascido entre os anos 6 a 4 a.C. Herodes morreu no ano 4 a.C. Vocês adventistas, e segundo vocês adventistas, ele teria morrido no ano 31 depois de Cristo, com 33 anos. Bem, isso historicamente está errado, porque pela lógica matemática, ele teria morrido com aproximadamente 35 a 37 anos. Neste caso, a profecia dos 2.300 tardes e manhãs de vocês é jogada por terra. Então, com quantos anos Jesus de fato morreu? E em que ano isso aconteceu? E se ele morreu com essa idade, a data do batismo dele muda e de sua morte também. E no caso da profecia das tardes e manhãs, como é que fica? E aí, professor, a questão da idade de Jesus quando ele foi morto e também do seu nascimento. Historicamente, a gente consegue chegar a uma data do seu nascimento? Veja,
Analisando a história, nós não temos dados suficientes para dizer assim, precisar um ano. Agora, quando analisamos a profecia de Daniel 9, é possível sim. Então, meu irmão, a sua lógica argumentativa, ela na verdade está errada pelo seguinte. Se você analisar, tire de lado a interpretação das 2.300 tardes e manhãs, que é praticamente exclusivamente adventista. Se você ler outros comentários de outros teólogos sobre Daniel 9, eles têm quase a mesma compreensão do que nós a respeito dos eventos que englobam o Messias. Então é óbvio, né, que Cristo morreu, nós não temos a certeza se ele tinha entre 33 e 34 anos, mas realmente foi no ano 27. Né? Nós chegamos a esta conclusão pelo caminhar da profecia. Né? Agora, precisar um ano só com dados históricos, realmente isso não é possível. Outro detalhe, nós não podemos considerar o ano zero nessa contagem também, temos que ter cuidado com isso. Então, a sua argumentação, eu entendi o que você quis dizer, obviamente, mas ela não é lógica, porque do contrário você tem que negar até mesmo a interpretação que outras igrejas dão para os eventos de Daniel capítulo 9, que é quase a mesma coisa que a nossa. Ok. Muito bem, professor. Ainda temos alguns minutinhos. A próxima pergunta chegou pelo Twitter. Você pode participar mandando suas perguntas pelo Twitter. Quem mandou foi o Marlon Novaes. Ele diz o seguinte: professor, à luz de Romanos 14, temos que ser tolerantes acerca da comida? E aí, professor, Romanos 14 está falando ali sobre alimentos, é isso mesmo? Aqui está falando... Temos que ser tolerantes? Aqui Paulo está ensinando, sim, a tolerância cristã. Né? Aqui... Agora, é uma coisa interessante que eu percebo no texto, quando Paulo fala da tolerância para com os fracos na fé, ele não está falando de manter as pessoas na ignorância. Então, nós temos que analisar isso. Alguns acham que tolerar os fracos na fé é deixar eles permanecerem ignorantes. Isso é um absurdo, né? Até mesmo porque em Oséias 4, verso 6, é dito que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz perecer, não traz bênção para ninguém. Então, tolerar o fraco na fé é entender a opinião dele, não erros doutrinários, não é isso. É opiniões diferentes sobre pontos que não têm relação com salvação eterna. Então, Paulo recomenda esta tolerância. Ok? Agora, repito, tolerância não significa manter na ignorância. Nós temos que ensinar as pessoas, temos que deixar que as pessoas nos ensinem. Agora, se a pessoa continua tendo uma opinião pessoal, não bíblica e exagerada sobre um tema, mas que não tem a ver com a salvação eterna, temos que respeitar a opinião da pessoa. E outro detalhe, o tipo de alimento mencionado aqui, Paulo não está discutindo sobre comer certos tipos de alimentos. Tá? Paulo discute aqui muito provavelmente sobre dias de jejum, comer ou não, praticar ou não o jejum em determinados dias da semana, porque eles, naquela época, eles tinham o costume de jejuar em dias da semana diferentes. E alguns estavam querendo jejuar em outros dias e possivelmente estava uma discussão, não, eu vou jejuar na terça e na quinta, não, eu vou jejuar na quarta e na sexta. E Paulo está dizendo, não, isso é opinião de menos, vamos tolerar as pessoas porque isso não leva a nada. Muito bem, professor, a próxima pergunta, essa aqui também chegou pelo nosso SMS. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. A gente consegue saber qual era o espinho na carne de Paulo? Nós não temos como ter uma certeza, mas temos algumas, diríamos assim, algumas pistas. Né? Em 2 Coríntios 12, 7 a 10, é mencionado este espinho na carne. Né? Vamos ver aqui algumas pistas. Nós não temos, obviamente, como saber exatamente, mas nós temos algumas pistas na Bíblia. Por exemplo, vamos ver se eu encontro um texto aqui que é em Gálatas. Aqui, ó, Gálatas 4,14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus.
falando com os Gálatas, ele fala que ele tinha uma enfermidade física que, ao invés de espantar os membros da igreja da Galácia, na verdade, eles o receberam muito bem. Um outro detalhe interessante, aqui em Gálatas, no capítulo 6, verso 11, vê assim, ó, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Então, o que alguns teólogos pensam, né? Bom, se ele tinha um problema físico, se ele escreveu, assinou a sua carta aos Gálatas ali com letras grandes, e ele ficou cego na estrada de Damasco quando teve uma visão de Cristo, então é provável que o espinho na carne dele fosse realmente um problema de visão, um problema nos olhos, uma sequela daquela visão. Então, são pistas, mas realmente não podemos bater o martelo e dizer é isso ou é aquilo. Muito bem, eu queria aproveitar esse momentinho que tem antes do intervalo e oferecer para você o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista que tem aqui na minha mão não é apenas uma revista, é um curso bíblico com 16 lições que no final você tem aí um pequeno questionário para você responder, preenchendo aquilo que você aprendeu nos estudos. Para você ter essa revista, basta você entrar agora no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade e solicitar clicando na imagem dessa revista, ou então ligar em horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121. É inteiramente grátis, é um presente para você, tá bom? Aproveite o intervalo, acesse o nosso blog e peça agora mesmo. Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos, ao vivo aqui pela TV Novo Tempo e Rádio Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Nós também estamos transmitindo o nosso programa através do Facebook, na miradaverdade.nt. Você pode assistir também o programa se você está aí no rádio, acompanhar pelo rádio e também pela internet, tá bom? Obrigado pela sua audiência, obrigado por você fazer o programa acontecer. Porque são as suas perguntas, as suas dúvidas que fazem o programa acontecer. Como essa que chegou aqui por SMS e vem, deixa eu ver de onde aqui, Camaquã, Rio Grande do Sul. João Batista pergunta o seguinte, professor: como surgiu a adoração ao domingo? Conseguimos dar uma resposta bíblica sobre isso? Olha, isso é um processo longo, envolve tanto a Bíblia quanto a história. Eu vou comentar brevemente e vou orientar outro livro para o nosso telespectador e ouvinte. Veja, vamos analisar. Primeiramente, a observância do domingo não tem base bíblica alguma, tá? Se utilizam 8 textos que falam do primeiro dia da semana, mas quando analisamos esses 8 textos, percebemos que não atribuem nenhum título de santidade ao domingo. Pelo contrário, a Bíblia atribui simplesmente e somente santidade ao sábado. Isso é indiscutível quando se estuda a Bíblia e aceita como ela é. A observância do domingo ao longo da história foi um processo, não ocorreu de uma hora para outra, né? Os cristãos, em um momento da história, no século II, depois de serem perseguidos no Império Romano pelo imperador Adriano, por volta de 150 depois de Cristo, eles passaram a observar também o domingo para não serem identificados com os judeus propriamente ditos. Como Adriano identificava o judeu propriamente dito para persegui-lo pela observância do sábado, então passou-se por uma questão política e também de proteger-se, a guardar o sábado, mas também o domingo. Depois, com o tempo, a igreja, os cristãos observavam o sábado e o domingo juntamente, só que o domingo não era bem observado, porque eles faziam uma espécie de uma merenda religiosa pela manhã no domingo, não é? Faziam alguma oração a Deus, alguma coisa, e iam para o trabalho normal. Então ainda continuava sendo uma observância diferente da do sábado, que era realmente guardado. Depois você vê alguns testemunhos dos pais da igreja em favor do domingo, porque obviamente eles já estavam vivendo numa era em que a igreja estava numa fase de apostasia doutrinária, e depois você vê na esfera civil
o decreto do imperador Constantino, em março de 321 d.C., não é? Legalizando de forma oficial a observância do domingo. E depois, obviamente, alguns concílios a mais da igreja acabaram, diríamos assim, por fechar o assunto, não é? Colocando o domingo no lugar do sábado. Então, resumidamente é isso. Eu vou indicar para você uma obra que o título é assim, Crenças Populares. Esta obra do Dr. Samuel Bacchiocchi tem ali alguns capítulos importantes sobre a origem da observância do domingo na história e também um capítulo que refuta essas interpretações antibíblicas a favor do primeiro dia da semana. Tá, este livro você também pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira, tá, pelo site cpb.com.br ou pelo telefone 0800 979 0606. Ok, professor, muito bem. Bom, hoje é quarta-feira, é dia de bom debate. A pergunta para o nosso bom debate, né, de hoje é a seguinte: se Pedro é a pedra ou o fundamento da igreja, por que que o próprio Pedro não assumiu essa função em 1 Pedro 2, 5 a 8? Vou repetir. Se Pedro é a pedra ou o fundamento do cristianismo, por que ele mesmo não atribuiu essa função a ele em 1 Pedro 2, 5 a 8? Eu queria que o querido telespectador e ouvinte lesse 1 Pedro 2, 5 a 8 para depois responder à pergunta. Eu vou aguardar a sua contra-resposta no e-mail bomdebate@novotempo.com, bomdebate@novotempo.com, e a melhor resposta, mais embasada, eu vou selecionar para apresentar no próximo programa na segunda-feira. Tá bom? Então, leia o texto, reflita no assunto e envie a sua tese. Pois então, você vai ter 48 horas para formular a sua tese. Participe, dê a sua opinião sobre o assunto. Você que é um estudioso da Bíblia, você que não, mas tem a sua convicção, manda para a gente e vamos juntos aprender sobre esse texto bíblico, tá bom? Segunda-feira você vai ter a resposta aqui, a melhor resposta sua, sendo exposta aqui no programa Na Mira da Verdade, tá bom? Obrigado pela sua participação. Muito bem, professor, a próxima pergunta chegou por SMS e diz o seguinte: meu nome é Adriano, fui batizado na igreja, não vou falar o nome da igreja, né? Fui batizado em uma outra denominação, numa outra igreja, mas há quase um ano, através da TV Novo Tempo, frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia e através de vocês estou conhecendo grandes verdades. A minha pergunta é: há necessidade de eu me batizar de novo para ser um adventista do sétimo dia? Ou só de eu estar frequentando a igreja já posso me considerar um adventista? Pesca a minha pergunta, Tito. Sua pergunta foi pescada. E aí, professor? Muito interessante, meu irmão, a sua pergunta. Primeiro ponto, se você foi batizado nas águas por imersão, você se batizou como a Bíblia manda. Então, neste caso, de acordo, como a Bíblia não detalha este assunto, eu vou lhe dar a opinião da cofundadora do Adventismo, para você perceber que Ellen White era muito equilibrada em relação a este assunto e para que você tome a sua decisão. Quando a pessoa já foi batizada por imersão, o batismo bíblico é por imersão, não é por aspersão, nem por infusão. Ellen White, no seu livro Evangelismo, a partir da página 373 em diante, ali, ela diz o seguinte, que um irmão de outra denominação religiosa, que já tenha sido batizado por imersão e que era fiel aos princípios cristãos, essa pessoa é livre para vir para a Igreja Adventista através de uma profissão de fé, vai professar publicamente a sua fé nas novas doutrinas que conheceu, ou por meio de um novo batismo.
Isso é o Espírito Santo, até ela mesma diz no seu livro, isso é o Espírito Santo quem vai colocar na sua mente. Ele pode dizer para você, filho, eu quero que você faça apenas uma profissão de fé, ou ele pode dizer assim, filho, quero que você refaça o seu casamento espiritual com Cristo por meio de um outro batismo. Então, isso é entre você e o Espírito Santo. Agora, o desculpa. mais importante é que você aceite as verdades bíblicas novas que você tem aprendido. Agora, professor, há base bíblica para um rebatismo? Há e não há pelo seguinte, a Bíblia não manda rebatizar, mas a Bíblia também não proíbe. Em Efésios 4, verso 5, quando Paulo fala que há um só batismo, não é no sentido quantitativo, é no sentido qualitativo. Ou seja, no contexto ele diz assim, há um batismo verdadeiro, há uma fé verdadeira, há um Senhor verdadeiro. Nós vemos um exemplo de rebatismo em Atos 19, 1 a 6, de 12 discípulos que não tinham pleno conhecimento da pessoa do Espírito Santo e que ao eles conhecerem sobre o assunto, Paulo os batiza nas águas novamente para eles receberem o dom do Espírito. Então tem esse exemplo mostrando o quê? Que a Bíblia não dá um mandamento para fazer e nem para fazer. Agora, óbvio, nós entendemos o seguinte, se o indivíduo apostatou da fé, ele diríamos assim, desfez a sua relação espiritual com Cristo. Então, mais do que correto, se o indivíduo apostatou da fé ou trouxe uma enorme vergonha para o nome da igreja, que ele refaça o seu compromisso com Cristo e demonstre publicamente o seu arrependimento por meio de um novo batismo. Cremos que esta posição é equilibrada, segundo as Escrituras, considerando, obviamente, cada caso, né? Porque, por exemplo, um cristão que foi batizado só por aspersão, ele tem que ser batizado realmente nas águas, porque o batismo por aspersão ou por infusão não é o batismo bíblico. Ok, muito bem, professor. A próxima pergunta pelo Facebook. Quem mandou foi o Antônio Manuel Toim. Sua pergunta foi pescada, está na mira, e ele diz o seguinte, professor, me explica uma coisa. Muitos usam o texto de Atos 10, 46 para confirmar a doutrina do falar línguas estranhas. Por favor, me explique Atos 10, 46. Sou Antônio Manuel, de Rio Verde, Goiás, e gostaria muito de ser batizado pelo pastor Luiz Gonçalves. Se vocês puderem me ajudar, eu ficarei muito feliz. Olha aí, mais uma pessoa que quer ser batizada pelo pastor Luiz Gonçalves. Obrigado por você estar acompanhando aqui o nosso programa, viu, meu amigo Antônio Manuel. Professor, como é que fica essa questão de Atos 10, 46? Esse texto está dando base bíblica para o falar em línguas estranhas? Temos que analisar aqui o contexto, né? Realmente, essas pessoas falaram em línguas. Agora, não eram as chamadas línguas estranhas e havia um propósito muito interessante aqui. Diz o seguinte, vamos ler a partir do verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, sobre os pagãos, foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Bom, se os gentios engrandeciam a Deus, é porque eles estavam entendendo. Então, o dom de línguas foi compreensível porque eles puderam perceber que Deus estava sendo engrandecido por aquele dom. Outro detalhe, vamos continuar. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Perceba nesse texto que o dom de línguas teve um propósito totalmente missiológico, assim como em outros capítulos bíblicos sobre o assunto. Os judeus não poderiam aceitar que um não-judeu fosse salvo. Para eles, o que um gentil receberia seria a punição, o juízo final. Deus estava no processo para ensiná-los de que não é assim, que o Messias, Jesus, morreu na cruz por todos os seres humanos.
como que Deus iria convencê-los de que aqueles gentios também mereceriam a salvação e deveriam ser batizados? Dando o dom de língua para eles. Quando o Espírito Santo é derramado e ajuda-os a falar em línguas, Pedro argumenta com o restante dos judeus que estavam com ele, judeus cristãos. Pode alguém negar o batismo para essas pessoas se eles receberam o Espírito Santo assim como nós? Então perceba, o dom de línguas continuou aqui, assim como em Atos 2, tendo um propósito evangelístico. Por isso, o dom de línguas bíblico aqui não é línguas estranhas, tem um propósito específico dentro das Escrituras. Ok, muito bem. Próxima pergunta, essa veio pelo Twitter. Quem mandou foi o Antonildo Pessoa e ele pergunta o seguinte. Em Romanos 12:12, diz que devemos ser perseverantes na oração. Mas como saber se Deus está dizendo não e não insistir naquele pedido? Ou seja, nós oramos. Só que Deus disse não para a gente. Como que a gente sabe que Deus disse não se a gente está insistindo ali naquele pedido ou devemos parar? Como é que fica isso? Na verdade, nós só temos como saber pelas circunstâncias da vida, não é? Então, nós temos que pedir para Deus, exercer fé, mas é através das circunstâncias da vida que Deus vai demonstrar para nós se Ele disse sim ou não. Obviamente que quando Deus diz um não para a nossa oração, Ele o faz para o nosso bem. Vou lhe dar um exemplo. Um pai, aqui tem um texto, aqui ó, um dos motivos para Deus não atender uma oração, este é um dos motivos, esse aqui, ó, de Tiago 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, há pessoas que pedem coisas desnecessárias e, obviamente, Deus não vai atender isso. Agora, se há alguma coisa boa e necessária, tudo aquilo que é bom mesmo, importante para a nossa vida, Deus vai dar. Agora, tem coisas que Deus diz assim, filho, eu não vou lhe dar agora, porque o seu coração não está preparado. Você pode ficar orgulhoso, arrogante ou outra coisa parecida. Então, avalie se as suas orações estão de acordo com Tiago 4,3. Veja se as suas orações estão regadas pela fé, porque Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Deus dizer um não, lembre-se, Ele vai mostrar isso por meio das circunstâncias da sua vida. Assim como um pai nega-se e diz um não a um filhinho, se ele com 7, 8 anos pedir a chave do carro, Deus também nega certas coisas a nós, mesmo que sejam boas, porque Ele sabe que nós não estamos ainda preparados para isso. Ok, muito bem. SMS, deixa eu ver aqui se tem um nome. Amélia, sua pergunta está na mira e ela diz o seguinte, de acordo com São João 20, verso 17, Jesus subiu ao céu logo após a ressurreição, antes de aparecer aos demais? Veja, realmente antes de Cristo, quando Cristo ressuscita em João 20, 17, ele diz assim para Maria, né, Madalena, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Uhum. Veja, ele não aceitou a adoração dela no verso 17. Agora, curioso é que em João 20, 27, quando Noé o adora, ele aceita a adoração. Por quê? Jesus é preconceituoso? Não aceita a adoração de mulher e aceita de homem? Nada a ver isso. É porque, obviamente, como Cristo estava morto e ressuscitou, ele queria ter certeza de que o sacrifício dele havia sido aceito. Cristo estava na sua condição humana. Ele não usava da sua onisciência em favor dele. Então, obviamente, depois que Cristo sobe ao céu e tem a certeza do sacrifício aceito, aí ele aceita a adoração de Tomé em João 20, 27. E depois, de acordo com Atos 1, 9 a 14, aí ele sobe definitivamente ao céu, depois de passar cerca de 40 dias com seus discípulos. Muito bem, próxima pergunta, essa pelo Facebook agora. O Paulo Martins pergunta o seguinte, a Bíblia revela se saberemos quando a porta da graça for fechada?
Ou seja, aquele momento onde Jesus termina o seu processo no céu. Tem como sabermos quando chegará ao fim? Ou seja, quem está salvo, quem está perdido? Veja, amigo telespectador e ouvinte, aqui em Daniel 12, verso 1, entendemos que quando Cristo, de acordo com esse texto, entre outros, obviamente, vou ler só apenas um aqui, isso aqui não é um estudo sobre o assunto do programa, nós respondemos perguntas de forma muito pontual, porque temos que responder o máximo possível. Em Daniel 12, 1, nós entendemos que esse texto fala do momento em que Cristo vai terminar a sua obra de intercessão no santuário celestial, sua obra de juízo, e ele vai fazer o quê? Voltar para buscar o seu povo. Então, Daniel 12, 1 diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E depois deste evento, no verso 2, vem a ressurreição dos mortos. Então nós cremos que quando Cristo concluir a sua obra no santuário celestial, quando as profecias todas se cumprirem, a porta da graça do santuário, digamos assim, a porta de acesso ao lugar santíssimo, a Cristo, ela vai se fechar. Por quê? É óbvio, se Cristo já terminou a sua obra de juízo, ele tem que vir dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. Segundo Apocalipse 22, 12. Né? Como podemos saber? Data é impossível, então tire isso da sua cabeça. Agora, momento tem como saber. Por exemplo, quando você lê o livro do Apocalipse, os capítulos 15 e 16, ali são mencionados 7 últimos juízos de Deus sobre a humanidade antes do principal juízo que ocorrerá na volta de Cristo ali, e depois do milênio também. Você vê a queda das pragas. Obviamente, temos que seguir essa lógica. Quando Deus envia a primeira praga, a primeira punição aos adoradores da besta, que não aceitaram a adoração ao verdadeiro Deus, é óbvio que ao começar a cair as pragas, isso indica o quê? Que não há mais tempo de graça, porque as pragas são o quê? O resultado da rejeição contínua aos apelos do Espírito, e elas já são os 7 juízos de Deus. Então, como quando começar a cair a primeira praga mencionada em Apocalipse 15, sabemos que fechou a porta da graça. Então, é neste momento. Agora, querer datar, calcular coisas, não perca tempo, porque isso não é possível. Muito bem. Uma perguntinha capciosa para você, meu amigo. Vamos ver lá qual a resposta que você vai dar. Gostaria de saber qual seria a sua resposta deste acontecimento, em que Deus disse a Noé, entra na arca tu e teus filhos e nós e sua esposa. Porque pregamos que Noé pregou 100 anos, sendo que Deus já tinha dito quem entraria na arca. Ou seja, Noé, ao pregar esses 100 anos, está explícito ali na Bíblia de quem entraria na arca, professor? Sim, né, ali em Gênesis é bem claro, não é? Então, por que ele pregou 100 anos se Deus já tinha dito quem que entraria na arca? É simples, mesmo que Deus diga para Noé que ele tinha achado Noé justo entre aquela geração, Deus iria continuar dando chance, um tempo de graça para o povo se arrepender. Então, poderia sim caber mais pessoas dentro da arca. Poderia, se eles se arrependessem, poderia. É por isso que Pedro, é muito interessante lermos isso aqui, Pedro, ele demonstra para nós que realmente Noé, enquanto construía a arca e ainda se relacionava com aquelas pessoas, ele estava testemunhando. Por quê? Porque mesmo que Deus saiba o resultado final da vida de um pecador, Deus também sabe que ele tem poder para mudar a história se o pecador se arrepender, deixar que o Espírito trabalhe nele. E em 2 Pedro 2,5 é dito, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então Noé é chamado de pregador da justiça. Por quê? Óbvio, ele não ficou mudo, apenas construindo a arca. Enquanto ele construiu a arca, ele testemunhou de que Deus iria mandar um juízo iminente. Então, óbvio, Deus tem que dar oportunidades para as pessoas, mesmo que elas não vão querer essas oportunidades. Muito bem, professor. A pergunta aqui é do Sidney. Ele terminou aí, né, meu amigo?
Sim, Bom, sim, sim. Estou aqui tão compenetrado nas perguntas que não param de chegar. Obrigado pela sua participação. E essa do Sidney foi pescada. A pergunta dele é a seguinte: se somos o templo do Espírito Santo, quando Jesus esteve aqui na terra como homem, o Espírito Santo também habitava nele? Com certeza. Cristo era a pessoa mais batizada pelo Espírito Santo, foi a pessoa mais batizada pelo Espírito Santo de todas. Então, só um exemplo, leia ali Mateus 3, 16 e 17. No batismo de Cristo, o Espírito Santo desce como pomba sobre o ombro dele. Deus o Pai fala do céu, reforçando o quê? Que a divindade estava ali toda unida em favor da salvação do ser humano. E depois, quando você lê Mateus 4, na tentação do deserto, você vê que é o Espírito Santo quem guia Jesus até o deserto. E, obviamente, atua nele quando ele era ali tentado, né, pelo diabo. Então, é óbvio, Cristo tinha, sim, a presença do Espírito Santo. Muito bem, temos ainda 2 minutinhos, professor. A pergunta da Mônica pelo Facebook é o seguinte. Boa noite a vocês do programa. Depois de ter assistido Na Mira da Verdade, fiquei muito ansiosa para participar, porque esse programa me chamou muito a atenção. Sou membro da Assembleia de Deus, localizada em Resplendor, Minas Gerais. Quero saber se o professor consegue me explicar aquela passagem da Bíblia onde retrata que a mulher não deve se trajar de homem e nem homem trajar-se de mulher, porque isso tem gerado muita polêmica nas congregações. Professor, essa questão de o homem se vestir como mulher e mulher se homem, como é que é esse troço aí? O que está falando a Bíblia? Realmente tem esse texto, está em Deuteronômio 22:5. Obrigado, minha irmã da Assembleia de Deus, por confiar no nosso trabalho. É uma honra para nós, viu, termos você como telespectador. Temos 1 minutinho, professor. O texto diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Como temos menos de 1 minuto, vamos deixar essa pergunta para abrir-te do próximo programa? Ok. E aí, o telespectador que quiser saber dessa resposta vai ter que obrigatoriamente acompanhar o próximo programa. Olha só o professorzinho, todo esperto. Então tá bom. Você vai poder participar ou ver essa questão no próximo programa, ao vivo aqui na próxima segunda-feira, tá bom? Bom, eu queria agradecer muito a você que mandou as suas perguntas pra gente, você que acompanhou através do Facebook, e aqui a gente tem um monte de mensagens agradecendo, elogiando. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho, obrigado por você fazer o nosso programa acontecer com as suas dúvidas e questionamentos. Professor, a gente se encontra então na segunda-feira, se Deus quiser. Pela graça de Deus, quarta-feira temos o ao vivo, né? Que Deus abençoe a você, amigo telespectador, amigo ouvinte. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, Deus, através da Bíblia, terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos, neste beco aqui, sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.